Salve galera, tudo bem? Terceiro conteúdo aqui do canal Brown e Fogo nessa quinta-feira. Espero que o último, tá? Que aí agora, pô, vou jogar um futebol aí, né? Começando a Copa Sérgio, moleque. Vou jogar pela Rádio Globo, né? Pô, Brown, mas tu nunca trabalhou na Globo? Mas a Copa Sérgio é isso, né? É uma loucura. Bom, sem enrolar tanto, né, cara, que eu já tô atrasado aqui pra sair de casa. Esse vídeo aqui vai ter 8 minutinhos aqui gravados. Vamos falar aqui sobre Diego Costa, vamos falar aqui também a respeito Além do Diego Costa, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre a situação do Nilton Santos, né, cara, que foi citado pelo Flamengo, pelo Fluminense. O Vasco citou, né, e falou a respeito do tema de maneira muito cordial, tá? E a gente vai falar também sobre uma situação do Alessandro Brito, o head scout do Botafogo, que está chamando a atenção. Afinal, o trabalho dele é fantástico e no meio do futebol, quem faz trabalhos fantásticos chama a atenção. Tá legal? Bom, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Dá aquela moral mesmo pra gente chegar logo aos 97.300 inscritos aqui no canal. Você já deu uma moral grande nos últimos 2 vídeos que fizemos ainda hoje e vão para cima. Seguinte, pessoal, primeiro ponto, né, que eu quero trocar uma ideia com vocês, é a respeito do estádio Nilton Santos, tá? Agora mesmo, né, saiu uma decisão de que o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro vai ser no Maracanã mesmo, tá? Essa partida vai acontecer no Maracanã. Nesse fim de semana a gente não vai ter nenhum jogo no Nilton Santos. A gente tem jogos ali, se eu não me engano, do Flamengo, do Fluminense, né? O Fluminense também joga lá na Libertadores e tudo mais. E aí, né, o estádio Nilton Santos ele já tinha sido citado pelo Flamengo, né, de que o Vasco poderia jogar no Nilton Santos. E o Fluminense também, né, enviou uma nota oficial dizendo que tem outros estádios que poderiam ser utilizados no Rio de Janeiro, além do Maracanã, né? Dizendo que o gramado tá ruim e tudo mais, e o Vasco se defendeu dizendo que o gramado teve 18 jogos em sequência nessa temporada do Maracanã e nenhum foi do Vasco. Então, se o gramado tá ruim, a culpa não é do Vasco. E o que o Botafogo tem a ver com isso? O Botafogo tem a ver com isso porque cogitou-se a possibilidade do Vasco, se não tivesse nenhum lugar para jogar, né, nem o Maracanã, nem São Januário. São Januário, nesse momento, está interditado, né, não se pode ter jogos lá, o que eu acho um absurdo. Uma coisa é você punir a torcida, o clube, pelo que aconteceu lá contra o Goiás, que jogaram morteiro, jogaram rojão, tem que punir mesmo, né? Mas nesse atual cenário, nesse momento, né, o Botafogo, né, o Vasco, ele, assim, a decisão da Justiça, do Ministério Público do Rio de Janeiro é surreal, né, cara? Os caras falaram que não pode ter público na torcida do Vasco, no estádio do Vasco, as ruas são estreitas e porque tem uma favela do lado. Tipo assim, é literalmente elitismo, né? Você falar, não pode ter estádio de futebol perto de pobre, né? Se for assim, 95% dos estádios no Brasil tem que ser fechados, né? É um absurdo o que está acontecendo. A gente sabe como é que funciona aqui a Justiça do Rio de Janeiro para um lado só, né? Se é que vocês me entendem. E aí, né, cara, o CEO do Vasco, ele deu uma declaração dizendo que acha o gramado do Nilton Santos sensacional, mas o que ele falou é correto, né? Se o Vasco jogar lá sem estar acostumado com gramado sintético, isso pode ser ruim para a dinâmica de jogo dele, porque eles não estão acostumados com aquele piso. O Botafogo ele já vinha lá treinando naquele piso e tudo mais, para poder desenvolver os seus jogos por lá. E aí, cara, com isso, o Botafogo, o Vasco tinha firmeza que ia conseguir o Maracanã e conseguiu, mas de qualquer maneira confia na boa relação com o Botafogo para que um dia possa usar, né, claro, pagando aluguel, certo? Vamos lá, rapaziada. Agora, uma outra situação. Sobre o Diego Costa. Diego Costa bidou, rapaziada. Diego Costa tá inscrito, tá regularizado, tá no bid, documentação tudo certo, visto de trabalho tudo certo, como a gente já tinha informado. Ele estaria no bid antes dessa sexta-feira, não teria problema, assim, não teria nem sufoco, emoção para inscrever o cara, como a gente já teve com vários jogadores, né? De faltar horas ali para o cara se inscrever para poder jogar uma partida, para poder ser relacionado. Não aconteceu e agora, né, a relação dele para a partida contra o São Paulo, se ele vai ser relacionado, se ele vai viajar para jogar contra o São Paulo no Morumbi no sábado, fica a critério da comissão técnica, fica a critério da preparação física, né, do Laje, do pessoal que comanda a preparação física do Botafogo,
e também, né, obviamente, a critério do próprio Diego Costa, daquilo que ele vai estar rendendo no treino, né, na pré-temporada, no ritmo de jogo. Eu tenho para mim que a possibilidade dele ir existe, tá? É maior do que ele dele não ir, né? E tem para mim que ele vai ficar pelo menos no banco e quem sabe ele possa entrar no segundo tempo para colaborar. Mas acho que é importante também não queimar etapas, porque ele é um cara que ele se cuidou durante a pré-temporada, mas ele não fez pré-temporada em nenhum clube, né? Como acabou o contrato dele com o Wolverhampton, ele não fez pré-temporada, ele não participou de coletivo, não participou de concentração, não participou de, enfim, de todo um processo que clubes têm de pré-temporada. Então é natural que, se o cara não joga desde abril, maio, né? Desde maio, na verdade, e naturalmente deve estar sem ritmo de jogo, né? De treinamento, então não dá para esperar que ele chegue e marque 2 gols, né? Então, ou quem sabe, né? Mas enfim. E uma última situação é sobre o Alessandro Brito, head scout do Botafogo, que é o cara responsável por ter montado o time do Atlético Mineiro campeão brasileiro em 2021 e é o cara que montou o time do Botafogo que pode ser campeão brasileiro em 2023. Um cara que trabalhou, né, com um orçamento, claro, né, conta com a SAF e tudo mais. Tiquinho custou 1 milhão, Adrielson de graça, Cuesta de graça, buscou Lucas Perry de graça, buscou Marçal de graça, Marlon Freitas em pré-contrato. Então, assim, o que falar desse cara, né? O cara realmente é um bruxo das contratações a custo-benefício absurdo e montou um time para ser campeão brasileiro com a maioria dos jogadores a custo zero ou custo, assim, por preço de banana. R$1 milhão de Tiquinho, gente. R$1 milhão, né? Então, assim, é um cara que ele vem chamando a atenção, né? O Botafogo também faz questão de enaltecê-lo, né, nas suas redes sociais, tudo mais, com toda razão. E ele é um cara que vem chamando a atenção do mercado europeu e do Oriente Médio, tá? Eu tenho informação de que ele deve ficar no Botafogo, sim, tá? Mas é um cara que chama atenção, chega um time, caralho, sei lá, mano, da Arábia Saudita e oferece um caminhão de dinheiro, né, 5 vezes mais do que ele ganha pra morar lá na Arábia e montar o time, balança qualquer um. Mas eu também confio no John Textor nesse quesito. O John Textor não tem aquela situação dele valorizar os seus ativos, né? Por exemplo, o Perry e o Adrielson estão recebendo sondagens, querem ir para a Europa. Ele foi, pegou, colocou no Lyon, né? Às vezes sobe o cara de cargo, né? O cara vira um global da holding, continua trabalhando no Botafogo, é valorizado, né? Ganha um aumento salarial, uma renovação de contrato, e esse aumento salarial para o Brito seria sensacional. Sinceramente, eu acho que faz muito sentido, sabe? Então, assim, eu nesse momento fico tranquilo, mas é aquilo, rapaziada. Todos os profissionais que fazem parte dessa campanha brilhante do Botafogo, fora da curva, fenomenal, o maior primeiro turno da história de um time a custo-benefício barato, tá? Vão ser enaltecidos e vão ser vistos no mercado. Um abraço e fui.